Apenas para fixar aqui como usar o mapeamento de uma textura junto a uma face de um objeto, nesse caso eu vou utilizar aqui o cubo para demonstração, eu queria usar aqui uma textura de imagem para fazer o efeito que eu vou mostrar a vocês usando a fratura dessa malha com essa imagem empregada. Como é que isso funciona, tá, pessoal? Esse cubo aqui vai ser o nosso bloco que eu vou destruir com Self-Fracture. Então eu vou usar aqui o SY para aplicar a textura. Eu vou entrar com ele no modo Edit Mode. Vou atribuir a esse cubo um material. Então vindo aqui em materiais, vou clicar New. Ele gera um material com essa cor branca. Vai ser o primeiro material do cubo. E eu vou utilizar aqui um tom escuro. E vou empregar esse material no objeto por um todo, clicando em Assign. Para poder ver o material, é necessário que eu esteja usando aqui a visão material prévia, então a visão renderizada. Veja que o cubo aqui está com a tonalidade escura que eu dei. Agora eu vou selecionar apenas essa face onde eu estou com o cursor aqui, clicando aqui em cima em Face Select, selecionando ela com o botão esquerdo. Apenas ela está selecionada junto ao objeto. É nela que eu vou empregar a textura que eu quero aí junto ao efeito. Então, para fazer isso, eu vou gerar um novo material aqui pelo modo de edição. Ele cria o segundo slot, eu vou clicar em New. E aqui, em vez de uma cor, eu vou pedir para que seja colocado aqui uma textura de uma imagem. Ele vai pedir para que eu busque essa textura em uma pasta qualquer, aí onde eu tenho a mesma, dentro do meu equipamento. Então eu clico em Open e aqui eu já entro numa pasta onde eu tenho umas imagens que eu baixei. Então vou selecionar nesse exemplo essa logomarca daqui. Eu vou usar o Open Image e para poder fazer com que essa textura venha para essa face, ela vai estar nesse material que eu criei, tá, pessoal? Eu clico em Assign. Pronto, a textura veio, só que vai acontecer um problema aqui. A imagem ela não está cobrindo a minha face como eu gostaria que cobrisse. Nesse caso, para poder fazer com que essa imagem tome o formato da face, eu entro nessa interface aqui de cima chamada UV Edit. Aqui a gente tem como ver, ó, justamente nessa primeira janela aqui, essa face que está selecionada e desembrulhada aqui nessa primeira janela. Então eu seleciono ela com a tecla A. E aqui eu posso usar a tecla G, X, para deslocá-la pelo eixo X, tá vendo, pessoal? Eu vou selecionar apenas esses dois vértices que estão aqui na direita, usando o botão esquerdo do mouse com o Select Box ativo. E vou trazer, usando o GX, esses dois pontos cá, para poder cobrir toda a dimensão da textura. Vou fazer o mesmo, vou selecionar os dois de baixo com o botão esquerdo. Nesse caso eu terei que usar o eixo Y, que vem de cima a baixo. Então uso aqui GY e trago, ó, a imagem para cá. Para saber se a imagem está funcionando legal na face que nós usamos, eu preciso nessa janela usar o cursor aqui em cima, vou correr com o scroll para baixo e mudar a visão para o modo que é o modo renderizado. Vou usar aqui o material. Vejam que a imagem tomou toda a face selecionada e desembrulhada, mas ela está deitada de forma lateral. Então eu preciso aqui, com a primeira janela toda selecionada, usando a tecla A, fazer uma rotação em Z, que é o eixo que está apontando na nossa direção. RZ, eu posso movimentar o cursor para cima ou para baixo, para posicionar a imagem lá na face da malha conforme a minha necessidade. A imagem já está aqui, ó, bem enquadrada junto àquele objeto. Então eu volto para a interface chamada Layout. E aqui eu tenho um objeto cúbico. Se eu renderizar usando aqui a vista de câmera, eu enquadro a melhor forma aqui na câmera e agora renderizando eu tenho a imagem, porém eu não tenho um plano de fundo iluminado aqui. Então eu preciso entrar no modo renderizado. E aqui no modo renderizado eu vou usar, onde tem o World Properties, em vez de cor, o recurso Environment Texture, que me permite eu carregar uma imagem HDRI para gerar uma iluminação na cena. Então vou buscar uma imagem HDRI, que são imagens com panorâmica e alta resolução que vão dar luminosidade aí na cena. Então selecionamos essa aqui, por exemplo, que eu baixei no Polyheaven, clico em Open Image. E agora vocês têm, ó, o objeto bem iluminado. Se eu renderizar a cena agora, vejam que eu tenho o cubo aqui com uma condição bem legal. Nós vamos sair da vista de câmera
eu vou voltar para o modo sólido. Eu vou usar o Annotation. E aqui em cima, onde tem o Placement, eu vou mudar para a condição Surface. Isso me permite que eu escreva sobre a superfície do objeto. Aqui eu vou fazer alguns riscos circulares, porque eu vou querer que essa malha seja justamente fragmentada a partir desses pontos onde estão os riscos. Aqui vocês podem, não se preocupem em sair aqui da área não. Podem riscar à vontade aqui como eu estou fazendo. Eu vou voltar para a ferramenta Select Box, eu venho aqui em cima, em Edit, Preferences, vou pesquisar aqui, pessoal, em Addons, o addon chamado Cell Fractures. Eu preciso estar com ele habilitado, tá? Então vocês vêm aqui, seleciona o Object Cell Fracture. Vocês agora, com o objeto selecionado e com os riscos feitos, vocês vão vir aqui em Object, Quick Effects, vocês vão encontrar aqui o Cell Fracture. Seleciona ele e aqui tem os ajustes para a gente fragmentar. Primeiro ponto, nós vamos usar quem? Os riscos que nós fizemos no lápis. Então, selecionamos o Annotation Pencil. Aqui em Source Limit, eu vou dizer a quantidade máxima de fragmentos. Eu vou deixar aqui em 0. Venham aqui, nas versões atuais, nós vamos ter essa opção de criar uma coleção aqui na Outline já de forma direta. Vou colocar aqui, pedaços do cubo. Vai ser o nome da minha coleção. Quando eu clicar em OK, ele começa a fragmentar e ele vai criar uma coleção aqui chamada pedaços de cubo. E todos os fragmentos vão ser colocados dentro dessa coleção. Já fragmentado, nós vamos usar aqui a ferramenta Annotate Eraser, que é a borracha. A gente pode aumentar o raio e aqui a gente pode passar a borracha para tirar os traços. Voltando ao Select Box, vamos fechar a coletânea de pedaços de cubo e vamos desabilitar o nosso cubo padrão que gerou o efeito. Então eu vou tirar o olhinho aqui, a câmera, para não sair nem na viewport, nem na renderização, e vamos manter somente os pedaços. Se nós olharmos aqui a cena pelo modo material, vocês vão ver que eu tenho a imagem aqui, nos pedaços que eu fragmentei. Veremos agora como fazer um efeito destrutivo a partir desses fragmentos. Então vamos selecionar qualquer um deles. Vou usar aqui a visão em modo sólido para facilitar. Vou selecionar esse. Vou aplicar nele aqui a física Rigid Body. Vou usar o modo ativo. Vou deixá-lo como Convex Rule. Porém, o que eu vou fazer aqui é abrir a opção de dinâmica, marcar o Deactivation, abrir a opção de Activation, marcar o Start Deactivate. Isso vai fazer com que esse pedaço, com essa física Rigid Body, não caia. Ele só caia quando houver um objeto atritando com ele. Agora eu preciso, com esse objeto selecionado, usar o Select Box e selecionar os demais fragmentos. Agora eu vou passar essas propriedades desse pedaço para os demais, vindo em Object, Rigid Body e Copy from Active. Dando play, vocês vão ver que os pedaços não caem. Eu vou precisar também utilizar nesse recurso a opção Scene Properties e vou desabilitar a opção de gravidade para que os pedaços não caiam. Agora vamos criar uma dinâmica aqui bem simples, usando um outro objeto. Vamos adicionar em cena uma mesh do tipo UV Sphere. Vou usar o S de escala para diminuí-la. Vou ativar o Move e vou trazer ela para cá e vou criar uma pequena animação a partir do frame 80. Então, com a esfera nessa posição no frame 80, eu vou usar aqui o cursor na área, tecla I, e uso uma chave de Location, que é o deslocamento. No frame 120, eu vou fazer com que a esfera faça esse movimento nesse sentido. Vou usar o Scroll e aqui nessa posição nova eu vou usar de novo a chave, tecla I, Location. Eu gero uma animação. Então o que vocês vão ver aqui é uma animação bem simples. O objeto começa a se movimentar do frame 80 e atravessa a malha. Para fazer o efeito desse objeto com a animação Rigid Body sobre os fragmentos destruídos, eu uso nele aqui a aplicação também de uma Physical Rigid Body.
Vou mantê-lo como Active. Vou usar o Animated porque eu quero que essa animação aconteça na física. E o Shape eu vou usar em modo, que é o modo Mesh. Agora se eu der um Play, vocês vão ver essa dinâmica com o efeito destrutivo, ó, da malha estourando aí o nosso objeto. Para ver de forma simples, vamos olhar pela vista de câmera a nossa cena e vamos procurar uma posição com ela travada aqui para enquadrar da melhor forma. Olhando pela vista renderizada, é assim que nós vamos ter a nossa cena. Se dermos um play agora, o efeito que vocês vão ver é esse efeito, ó, da bola fragmentando e destruindo o nosso painel de forma simples e bem prática aqui junto à área 3D. Espero que vocês tenham entendido essa dinâmica. Bom proveito e use a criatividade para explorar uma diversidade de formas para fazerem o efeito que vocês viram aqui neste vídeo.